Olá, meu nome é Reinaldo Araújo, sou advogado, professor, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. A minha experiência no direito já ultrapassa 2 décadas. Para obter mais informações sobre mim, convido você a conferir a descrição neste canal. Nele você irá visualizar o link para acessar mais detalhes sobre o meu perfil e assista ao breve vídeo de quem sou eu. Nesse primeiro episódio, parte 1, aborda um tema muito crucial no direito, que é liminares e tutelas provisórias. Dividi o tema em episódios, cada um com vários encontros em vídeos curtos para facilitar o seu aprendizado. Isso levando em consideração a agenda agitada de todos. No episódio de hoje, discutirei o tema liminares e tutela provisórias, parte geral. Sem maiores delongas, vamos direto ao conteúdo? Então vamos lá. Então é o curso Aprendendo Direito com o professor Reinaldo Araújo. O que nós vamos estar estudando hoje, pessoal? Hoje nós vamos estar estudando sobre liminares. Quando nós falamos sobre liminares, nós temos que ter uma noção nele, é um conteúdo meio lato sensu. Por quê? Porque a liminar ela vai se subdividir, vai depender do local onde você vai utilizá-la. Exemplo, se você estiver no procedimento comum, você vai utilizar lá o nosso Código de Processo Civil e vai estar falando sobre tutela provisória. Agora, se você já tiver num procedimento especial, um exemplo, mandado de segurança, a legislação vai falar que cabe pedido liminar. Então, ou seja, tem dois nomes. Tudo é a mesma coisa, entre aspas. Ou seja, no sentido lato sensu, são iguais. Entretanto, quanto à fundamentação da peça, quanto à fundamentação do seu pedido, ele vai ser diferenciado. Então, com isso, nesse primeiro momento, nós vamos tratar tão somente do aspecto geral que envolve liminares. Mais à frente, em outros conteúdos, eu vou estar esgotando um pouquinho de cada tópico do que nós vamos estar utilizando aqui hoje. Então, nós vamos estar verificando, então, nesse primeiro momento sobre liminares. Liminares, ele vai ter duas fundamentações jurídicas. Ora, ele vai ser chamado de tutela provisória e ora, ele vai ser chamado de liminares. Então, com isso, no sentido lato sensu, eu vou trabalhar o assunto chamado liminares e quando for um assunto específico, mais à frente, conforme nós estamos vendo aqui na tela, que eu estou circulando, vai ser como tutela provisória. Então, nesse momento, vamos ver como se subdivide esse ponto liminares. Então, esse é o nosso primeiro conteúdo. Depois, mais à frente, nós iremos tratar de outros assuntos relacionados ao mesmo tópico. Só que, claro, com conteúdo mais aprofundado, com conteúdo mais detalhado sobre cada gênero, cada espécie das nossas liminares e da nossa tutela provisória. Então, vamos no primeiro momento. Então, veja, então, tutela provisória, no sentido geral, ela se subdivide. Ela se subdivide como? Ela vai se dividir entre pedido liminar e entre pedido de tutela provisória previsto no Código de Processo Civil, lá no artigo 294 até o artigo 311. Como liminar, o que eu tenho que entender? Primeiro, liminares. Onde eu utilizo? Eu utilizo mais em procedimentos especiais. Por quê? Porque a própria lei vai falar que cabe pedido liminar, não vai falar que cabe pedido de tutela provisória. Então vamos lá? Olha aqui como exemplo. Procedimentos especiais, como exemplo, leis especiais ou o próprio Código de Processo Civil. Liminares, eu vou estar utilizando mais em procedimento especial. O procedimento especial ele é mais comum estar utilizando liminar do que tutela provisória. Por quê? Porque a própria legislação vai falar que cabe liminar. Ela não vai falar que cabe tutela provisória. Você entendeu? Vamos lá como exemplo? Olha só. Então, liminares no meu procedimento especial, na minha lei especial ou no meu Código de Processo Civil, ele vai estar dizendo como? Olha na lei especial. Mandado de segurança, ação de despejo, juizado especial. Ele vai estar tratando como o quê? Ele é um rito especial. E a própria legislação vai falar que cabe pedido liminar. Então, nós não vemos aí na prática mandado de segurança com tutela provisória. Nós vemos mandado de segurança com pedido liminar. Ação de despejo com pedido liminar. Ah, mas e se for no processo civil também? Processo civil também. Embora o processo civil trabalhe tutela provisória, do 294 até o 311, mas veja, quando eu entro no procedimento especial, ele fala também que cabe pedido liminar. Olha um exemplo: ações possessórias. Ação possessória, eu vou dar como exemplo o artigo 562. Olha o que diz o artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá
sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse. Então veja, a própria lei, o próprio Código de Processo Civil, ele fala pedido liminar. Então veja, eu não vou colocar pedido de tutela provisória. Então observe-se que, embora seja um adiantamento de um determinado pedido ao magistrado, ora então eu vou utilizar uma nomenclatura tutela provisória e ora eu vou utilizar uma nomenclatura como pedido liminar. Aí deve vir a pergunta, né? Mas como eu vou saber qual é o momento? Basta eu olhar a legislação. Se a legislação que você estiver utilizando para fazer o seu pedido, o nome da sua ação, ele for um procedimento especial e falar cabe pedido liminar, já está aí a sua resposta. Então você vai utilizar o nome da ação acumulada com pedido liminar. Ah, agora eu abri a legislação e não fala. Então aí vai ser o quê? Pedido nome tal, exemplo, uma obrigação de fazer, um pedido de tutela provisória. Então veja, então, quando a legislação não falar, é uma tutela provisória. Entre aspas, poder melhor entender, dando um exemplo. Vamos ver a tutela provisória agora? Então veja, liminares, mais em procedimentos especiais é onde eu vou estar utilizando. Tutela provisória, do artigo 294 até o 311, como eu já falei, ele é mais no meu procedimento comum. Mas pode também ocasionar de ir para um procedimento especial? Poderá. Exemplo, juizado especial. Então veja, vou utilizá-la mais no procedimento comum, mas olha, cabe no procedimento especial? Cabe. Juizado especial por quê? Porque o juizado especial trabalha de forma subsidiária. Então veja, então, se eu utilizar a Lei 9.099, vai ter hora que eu vou estar utilizando o pedido liminar e vai ter momento que eu vou estar utilizando tutela provisória. Vou dar um exemplo. Eu vou utilizar um procedimento comum de uma ação de obrigação de fazer. Entretanto, eu vou estar utilizando um rito especial para fazer esse meu pedido, o rito do juizado especial. Vamos imaginar que é cabível ali. É claro que quando eu for utilizar, eu vou colocar o quê? Obrigação de fazer com pedido de tutela provisória. Então veja, embora eu esteja usando um rito especial, eu vou estar utilizando uma ação de procedimento comum. É apenas para você entender a seguinte situação. Vai ter momento, então, que mesmo no procedimento especial, eu vou utilizar tutela provisória. Então, vai ser muito num caso a caso. Mas só para você poder entender, é mais ou menos por esse segmento. Ou seja, analise a legislação. E no procedimento comum, o próprio exemplo, vou pegar a mesma ação em vez de ir no juizado especial. Se eu for na justiça comum, procedimento comum de uma obrigação de fazer, eu vou estar utilizando acumulado com tutela provisória. Então veja, significa então que a minha liminar ela se subdivide em liminares propriamente dito, mais comum no procedimento especial. Falei aqui do meu exemplo do mandado de segurança, da ação de despejo, falei da ação possessória, mas também sobre tutela provisória, lá do 294 ao 311, vimos que é mais um procedimento comum, embora também possa ser utilizado no procedimento do rito especial. E se for no procedimento comum, está aqui um exemplo, obrigação de fazer com pedido de tutela provisória. Então veja, esse primeiro momento é como ele se subdivide. Nós vamos ver agora outro procedimento.